Depois de vários dias internada na UTI, a Igona Moura faleceu. Fiquei sabendo hoje, na verdade, fiquei conhecendo a Igona Moura hoje, também não sabia quem era, talvez vocês não conheçam, mas eu vou pôr para vocês aqui alguns vídeos da Igona para você entender por que isso virou notícia. Então vamos assistir primeiro e depois a gente comenta a situação. Boa tarde, meus amores! Como vocês estão? Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso! Meu, tava por tudo aquela festa track. Saí de lá quase 8 horas da manhã. Aglomerei mesmo! Ó, e recebi bem pra isso, viu? Beijo pras más línguas. Ah, bem lembrado. Gente, hoje tô aqui pela Tiradentes, tô caçando um baile, quero aglomerar de novo, eu tava morrendo de saudade de aglomerar. E aí, gente, tô aqui no transporte público, sem máscara, podem julgar que eu não tô nem aí. Tudo de bom, meus amores? Partiu aglomerar? Ou seja, a Igona Moura era uma influenciadora que tinha 200 mil fãs ou seguidores no Instagram e ela faleceu agora, né? Como eu falei no começo aqui, ela morreu por causa de Covid-19. E eu vou ler para vocês também a nota que a família dela emitiu aqui, dizendo o seguinte, olha: pessoal, a Igona será sepultada às 11 da manhã de hoje, dia 28 de janeiro, no cemitério da Vila Formosa. O caixão será lacrado e só poderá ir apenas 10 pessoas da família. Como vocês viram nas cenas ali, né, é alguém que estava debochando da pandemia, que estava aglomerando sim e com orgulho, dizendo isso para as pessoas, e que depois de uma festa que ela foi em janeiro, no começo desse ano, ela contraiu o Covid, foi internada, foi entubada, permaneceu na UTI durante o período, por fim acabou falecendo. Quem me conhece sabe que eu não vou fazer deboche com a situação, que eu não vou tirar sarro da Igona, que eu não acho a menor graça em ver alguém sofrendo ou morrendo, não faz parte da minha índole, mas essa história pode ser pedagógica pra gente, né? Pode nos ensinar alguma coisa certamente, porque não é o primeiro caso de uma negacionista da pandemia ou do coronavírus que acaba se infectando e morrendo. Nós vimos outras histórias parecidas de médicos negacionistas que contraíram o vírus e faleceram, e agora você tem uma influenciadora que passa por uma situação parecida, e eu espero, sinceramente, que isso sirva de lição para as pessoas, né? Para quem seguia a Igona, que possa perceber a gravidade da situação e que isso não é brincadeira, que a pandemia não é brincadeira, que o coronavírus mata as pessoas. A Igona tinha 22 anos de idade, embora possivelmente pertencesse a algum grupo de risco, ela era jovem, não era uma idosa, não era aquele tal grupo que o Justus achou que fosse, sabe, aceitável as perdas, ou que o próprio velho da van, né, o Luciano Hang também falou que, bem, só vamos morrer velhinhos, ou seja, não pertencia a esse grupo determinado, né, de idosos, mas era alguém jovem e faleceu. E isso é uma evidência, né, isso serve de exemplo anedótico pra gente de como o negacionismo também mata. Nem todos os negacionismos são iguais, né, alguns negacionismos são bem mais inofensivos, entre aspas, aqui do que outros, mas no caso desse grupo anti-vacina, desse grupo que é contra medidas de segurança, né, contra isolamento social, contra distanciamento social, contra o uso de máscaras, esse tipo de negacionismo da ciência, nesse sentido médico, de como o vírus se propaga e como impacta a vida das pessoas, as consequências trágicas que pode ter, tanto fatais quanto de sequelas depois da doença, porque eu estava lendo uma reportagem semana passada mostrando pessoas que foram contaminadas com o coronavírus, tiveram sequelas gravíssimas em longuíssimo prazo e não se sabe se um dia elas retornarão ao normal. Então, não é brincadeira, o fato é que não é brincadeira. Para falar um pouquinho mais sobre negacionismo, como eu disse, nem todos são iguais, né? Alguns são mais graves do que outros, alguns têm consequências práticas, reais, como foi o caso da Igona. Mas eu assisti uma vez, eu fiz um curso de pensamento científico com o astrofísico Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, ele é sensacional, né? É uma figura que se comunica muito bem, e nesse curso ele disse algo que me chamou a atenção, embora eu não concorde totalmente. Ele dizia sobre os terraplanistas. Ele falou assim, olha, é um problema? É um problema, mas por outro lado também não é algo tão sério assim, a não ser que você tenha o diretor da NASA terraplanista. Então, o que ele quis dizer ali, né, é que você tem certos tipos de negacionismo que, bem, a pessoa não acredita, a pessoa não aceita a ciência, a pessoa não aceita os fatos,
paciência. Mas, por outro lado, quando esse negacionista está num posto de poder, num posto influente, que aí sim passa a ser preocupante. Se você tem um terraplanista como diretor da NASA, ou seja, da Agência Espacial Norte-Americana, que manda astronautas para o espaço, aí sim o negócio é grave. Porque normalmente um terraplanista não vai causar dano a outras pessoas, não vai matar ninguém. Às vezes eles matam a si próprios, né? Como foi o caso de um terraplanista que resolveu construir um foguete artesanal, um foguete para ele próprio, para tentar ir para o espaço e mostrar que tinha lá o domo, como eles chamam, né? Uma cúpula, sei lá, de vidro, não sei, alguma coisa que protege a Terra. Ele ia provar que tinha essa cúpula e o foguete deu ruim, ele caiu e morreu. Mas geralmente os terraplanistas não matam ninguém. Mas em algumas circunstâncias, o negacionismo pode ser extremamente perigoso, como é o caso dos antivacinas, que põe em risco não apenas a própria vida, como dos outros também. Nesse caso, quero me recordar de um filme que eu já mencionei aqui, do Negação, que é a história real, na verdade inspirado em fatos reais, a história de uma historiadora, confronta negacionistas do Holocausto, é uma historiadora judia, ela confronta esse tipo de negação e ela é processada por um historiador porque ela chamou esse historiador de negacionista. E daí ela é levada para um tribunal britânico para provar que o Holocausto existiu. A história é muito interessante, vale assistir, se chama Negação Filme, e nesse caso é a mesma situação como proposta pelo Neil deGrasse Tyson. Você tem alguém numa posição de poder de influência, né, um historiador negacionista, um historiador que nega o Holocausto, ou seja, alguém que tem um impacto em outras pessoas, que influencia outras pessoas, que era o caso também possivelmente da Igona, né, uma influenciadora digital, alguém que influenciava 200 mil pessoas no Instagram, então ela manda ondas de choque, de reverberação daquilo que ela diz para as pessoas, e isso tem impacto no mundo real. É o mesmo caso de você ter um historiador, por exemplo, que negue o Holodomor, o Holocausto, o genocídio ucraniano. É perigoso isso, são pessoas que impactam, tentam manipular a história e o passado, e assim causando um dano à memória coletiva. E também, de certo modo, ofendendo a memória daqueles que pereceram nesse tipo de massacre, né? Tanto no Holocausto quanto no Holodomor. São pessoas que utilizam sua influência, utilizam da sua posição de influenciadores para causar o dano, para causar o estrago. No Brasil, por exemplo, você tem lá o Osmar Terra, né? Um médico que integrou o governo Bolsonaro e que constantemente também recomendava remédios cuja eficácia contra o coronavírus agora a gente sabe que não existe, que não tem, ou que menosprezava as medidas de contenção da doença, da pandemia. E isso aconteceu em muitos canais, em muitas emissoras de TV, em muitas rádios, influenciadores ou personalidades que usavam do microfone para possivelmente levar à morte de pessoas. Porque vem aqui alguém, fala uma coisa para você, você confia nessa pessoa porque ela tem uma posição de influência, você confia nela e isso te leva à morte, isso te leva a prejudicar os demais também. Então, esse é um risco enorme. A gente falou muito sobre isso quando o Bolsonaro minimizava, né? Ele ainda continua fazendo isso, mas minimizava a pandemia. Como você tem lá na figura máxima o presidente da República fazendo isso, mandando sinal para as pessoas e, desse modo, aglomerando cidadãos brasileiros, indo para manifestações pró-Bolsonaro, e isso certamente é o tipo de negação da realidade que tem efeitos catastróficos. Como eu disse no começo, eu espero que esse caso da Igona seja pedagógico, que os seguidores dela, né, agora possam aprender uma lição e extrair dessa tragédia, dessa perda, alguma coisa. E também lamento pela família dela, né, pelos familiares dela, sinto muito, mas, sinceramente, é um preço que se paga, na verdade, quando você desafia uma doença como essa, né? É uma doença letal, já foram milhões de pessoas mortas pelo planeta, no Brasil são quase 220 mil mortos até agora, nos Estados Unidos são mais de 400 mil mortos já, então não dá para brincar com isso. Embora no Brasil estratégias para confrontar tenham sido desastrosas também, saiu uma pesquisa agora dizendo que o Brasil foi o pior país para lidar com o coronavírus, dentre 98 governos pesquisados, ou seja, os brasileiros vão pagar um preço altíssimo, muitas vezes não por culpa própria, não porque os brasileiros não respeitaram as normas, né? Embora muitos não tenham respeitado, mas é porque foi esse caos, essa cacofonia, esse ruído vindo de todos os lados e as pessoas não sabiam como proceder. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, primeiro sobre o falecimento da Igona, né? Uma pessoa que zombou da pandemia, que disse que aglomerava assim. Que tipo de sinal isso manda agora, né? Que tipo de lição isso pode mandar para as pessoas, né? Alguém que faz isso e em seguida contrai a doença e morre. Se alguém vai aprender alguma coisa com isso também, o que vocês pensam? E também sobre o negacionismo, se é algo inofensivo, se a gente pode pensar como o Neil deGrasse Tyson, achar assim, bem, é só um terraplanista
estúpido, então não dá para dar muita bola, ou se isso pode ter consequências piores também, mesmo em negações que parecem não ter grandes consequências. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, dê seu joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um aluno do ICL. Estou dando um curso agora de escrita narrativa, está muito legal, todas as quartas-feiras, às 11 da manhã, e depois fica gravado para quem não puder assistir ao vivo e quiser assistir depois. E também confira os meus livros. Só lembrando, gente, que esse livro agora aqui, o livro sobre Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, ele está disponível no Brasil, tanto na editora, na Cotter Editorial, quanto na Amazon. E quem mora fora do Brasil pode comprar agora nesse site aqui abaixo, eu vou pôr o link para vocês aqui, vocês podem comprar o livro que entrega para o mundo inteiro, onde você estiver, em qualquer lugar do planeta. Eu vi que eles entregam até para a Antártica. Se quiser testar, eles entregam para o mundo inteiro. Também quem mora na Europa pode comprar esse livro aqui no site da Cotter Europa. Eles têm uma distribuidora em Portugal. Então você pode comprar na Europa via site da Cotter ou internacionalmente em qualquer lugar do planeta pelo site que está aqui no comentário fixado. Então é isso, gente. E confira meus outros livros, né? Sobre Jesus histórico também, esse aqui, O Rei dos Judeus, e a tradução que eu fiz da Teogonia, lançamento agora desse mês. Acabou de sair do forno, edição bilíngue grego-português. Um abração para vocês, se cuidem, se protejam, não levem com brincadeira essa situação, gente. Se cuidem, usem máscara, evitem o contato sempre que possível, porque, de fato, o preço de se pagar é com a saúde ou com a vida, às vezes. Um abração para vocês e até mais. Tchau!